Olá pessoal, essa é mais uma videoaula aí da IS2 e hoje a gente vai falar aí sobre a forma de precificação aí dos produtos e serviços da IS2. Bom, na área de serviços e talvez principalmente até na área de software aí, existe muita variação aí em relação a valores, né? Tanto de serviço quanto das licenças, né? Então, se você fizer uma pesquisa aí, né, na internet, né, para um determinado software, você vai achar desde gratuito até valores bem altos, né? E isso complica um pouco o mercado porque muitas vezes confundem, né, a pessoa que está interessada, né, saber qual que é o valor justo, né? No caso da IS2, né, a gente usa métricas, né, para precificação dos nossos softwares, né, e serviços, que são métricas utilizadas aí por grandes empresas, né? A principal delas é o ponto de função. Então, no nosso software de gerenciamento aqui da parte operacional, a cada atualização que o sistema que é liberada do sistema, né, a gente sabe quantas horas foram trabalhadas e quantos pontos de função passou a ter aquele software ali, né? Porque daí a gente registra ali se foi criada uma nova rotina, uma nova tabela, né? Enfim, vai montando a todos os recursos, né, do sistema. E com isso o sistema tem condições de dizer quantos pontos de função passou a ter o software a partir daquela atualização ali, né? Então a gente tem, e daí no caso os pontos de função, existe daí uma divisão assim que seria assim, quantos pontos de função a empresa consegue fazer por hora, né? E daí cobra o valor hora para se estimar um projeto, aí, digamos que fosse um projeto, fazer um projeto sob demanda, né? No nosso caso aqui, a gente usa como um parâmetro, né? A gente sabe quantos pontos de função tem e a gente sabe quantas horas a gente já trabalhou desde que a gente começou a construir esse software, né? Então, são dois parâmetros. A gente usa mais também o parâmetro de mercado, para ter um valor também acessível. Até porque a licença de uso, né? O software em si ele já está construído, né? Ele já está pronto, então eu posso revender ele, né, para quantas empresas quiser, né, sem alteração nenhuma. O que acontece, né, claro que se a empresa quer comprar o software, né, e não quer ter um suporte, daí ela paga aquele valor para ter a licença naquele ponto, né, naquela atualização que ela comprou. Então, a gente automaticamente tem essas informações aqui de pontos de função, horas trabalhadas e mais algumas questões que a gente entende como parâmetros também para se precificar, né, principalmente o valor da licença, né, dos nossos softwares. Aqui na página do nosso site, a gente tem, em cada software a gente tem a parte de valores, onde a gente coloca os valores, né? Então, a gente tem, depois que a gente faz toda aquela análise ali, a parametrização, a gente chega nos valores, né, para uma tabela do ano seguinte e disponibiliza isso, né, no nosso site. Então, por exemplo, aqui a gente está pegando o IS2 Automotive, né? A licença de uso dele, né, para um computador é R$700, né? E a licença de uso adicional, digamos que o cliente queira botar em outros computadores, tem 50% de desconto, então R$350. Para um computador seria 700, para dois já daria 1.050, né? Para 3, 1.400. Então, essa é a licença. Quando a empresa compra a licença, ela não precisa ter suporte conosco, né? Ela pode comprar a licença e usar naquela versão dela ali. Mas depois a gente explica isso. A gente tem o cálculo para
o suporte, né, que é que a gente chama de assessoria e evolução tecnológica. Então a gente tem o valor aqui de R$120 para um microcomputador, o plano completo, né? Aí aqui nesse link a gente tem todos os serviços, mas seriam suporte, né, ilimitado, né, através de suporte remoto, né, atualizações, direito a solicitar alterações no sistema, treinamento também remoto, né, então todos esses serviços. Caso a empresa queira adicionar um computador, ela vai pagar um valor a mais nesse valor mensal aqui de R$15, né, que é o valor microcomputador adicional, né, um computador a mais. E se ela tiver ela for adicionar um módulo fiscal, uma nota fiscal eletrônica, seja de produto, serviço, né, ela vai pagar R$24 a mais no valor mensal. O plano básico, a gente tem um plano básico, né, que daí ele tem 30% de desconto, né, e na verdade nesse plano aqui o desconto está nesses dois primeiros aqui, né, no valor, menos o módulo fiscal, que a gente não consegue dar o desconto, mas nesse valor ele tem um 30% de desconto e ele não vai cobrir solicitar alteração do sistema e reinstalação do software, né? Tive que formatar meu computador. Esse serviço não é coberto, né, pelo plano básico, né? Os módulos fiscais, né, então essa licença aqui ela inclui todo o software, exceto os módulos fiscais, né? Nota fiscal eletrônica, nota fiscal eletrônica de serviço, cupom fiscal e o boleto KNAB. Cada um tem um valor de licença e esse valor é cobrado uma única vez, né? Claro que em alguns casos aqui pode haver uma atualização do componente, né, de forma onerosa, mas sempre abaixo desse valor da licença, né? A gente teve no caso até agora uma só da nota, né, que saiu R$100 a atualização, né, nos outros a gente não teve até agora. E a gente tem também serviços por demanda, né? Então o nosso suporte ele é todo remoto, né? Mas caso a empresa queira contratar um suporte presencial, se ela tiver contrato, ela vai pagar R$60 a hora, mais R$1 o quilômetro rodado. E se ela não tiver contrato, né, ela pode contratar também um suporte por demanda. Para o presencial, R$120 a hora e R$1 por quilômetro rodado. E o suporte remoto para quem não tem contrato, né, digamos, a empresa não tem contrato conosco, e ela quiser contratar o suporte remoto, ela vai pagar R$80 a hora. Mas agora aqui a gente vai explicar, né, a nossa flexibilidade na negociação, né, que isso que é além de a gente, né, ter toda aquela questão assim de chegar a valores, né, seja do software, seja dos serviços, de uma forma com base, né, numa métrica, né, verdadeira, né, e além disso ainda olhar o mercado, a gente tem uma flexibilidade bem grande aqui na parte da negociação. Então vamos aos 5 casos aqui. Quero comprar o software e não quero pagar o valor mensal. Esse é o caso que a empresa precisa de um software para fazer seu gerenciamento, mas não quer ter um contrato de suporte com a empresa, né? Não quero só comprar o software, usar, né? E se eu precisar de alguma coisa, né, eu entro em contato e pago por demanda, né? Nesse caso, tu vai ter que comprar a licença, né, e não vai ter nenhum valor mensal. Só que não vai receber as atualizações também, né? Só vai comprar o software na versão atual que tiver. E depois, se quiser contratar a atualização, pode, mas, né, ou suporte só pode, mas só vai ganhar o software instalado no seu computador. Quero comprar o software e não quero pagar valor mensal, mas quero ter a opção de atualizar o software quando achar necessário. É a mesma situação anterior, né? Só aqui no caso ele não, digamos que só queria comprar o software e nem estava pensando em atualização. Aqui ele quer comprar, não quer pagar valor mensal, mas tem interesse em se manter atualizado, né? Então também, né, a empresa vai comprar licença, tem que comprar licença de uso para os computadores que forem usar o sistema, né? E
em determinado momento ela vai solicitar a atualização do sistema. Daí a gente tem uma forma também de calcular, né, o valor da atualização, né, vai depender de quantos computadores ali e as horas trabalhadas ali para se deixar o sistema atualizado, né? Então tem essa opção também. Quero comprar o software, não quero pagar valor mensal, mas quero solicitar suporte quando necessário. Esse aqui ela é semelhante à primeira opção, né, que é comprar o software. Não está pensando em atualizar, mas algumas vezes ela vai precisar de um suporte, seja para reinstalar o sistema, seja para tirar alguma dúvida, né, ou treinar um novo funcionário, né? Então ela vai comprar a licença para os computadores que ela vai usar o sistema e vai contratar o suporte quando precisar. E daí vai pagar aqueles valores que a gente mencionou acima. Quero comprar o software e quero pagar o valor mensal para estar sempre atualizado e ter suporte online. Então, esse caso aqui, a empresa compra o software, né, e contrata o suporte, né? Esse daí, dependendo do suporte, qual plano que ela vai escolher. Mas se ela pegar o plano completo, ela vai ter suporte online, né? Vai ter ilimitado, né? Vai ter vai poder solicitar alteração, suporte para treinamento, atualização do sistema. Então vai ter todos os serviços que a IS2 oferece, né? E vai ter a licença também, né? Se um dia ela quiser parar de pagar esse valor mensal, ela pode e vai continuar usando o sistema na versão que ela parou de pagar a atualização ali. E a última opção, não quero comprar o software e quero somente pagar o valor mensal. Então, essa opção aqui, uma questão aqui, nessas duas aqui é a seguinte, a empresa aqui, nessa quinta, ela pode pagar ela pode só pagar o valor mensal, contratar o suporte e ir utilizando o sistema sem comprar licença, e pode comprar licença posteriormente ou pode não comprar licença e ficar somente com o valor mensal. A questão aqui é que ela vai ter que fazer, quando não é comprada a licença, existe o que a gente chama de liberação periódica, né? Então a gente vai fazendo liberação ali a 3, 4 meses, depende, a gente que define ali o período. Mas então, seguidamente, a empresa vai ter que entrar em contato e dizer, ó, o software está expirando aqui e eu preciso de uma nova liberação. Quem não tem a licença, quem não compra a licença, sempre vai ter esse processo de liberação periódica. E a liberação a gente que define o período aqui. O padrão é um mês, mas às vezes a gente coloca um pouco mais para não estar fazendo essa liberação todo mês, né? Mas o sistema, né, em determinado período vai pedir a liberação e vai ter que ser entrado em contato e a gente vai fazer a liberação do sistema. Aqui no caso não tem, tu entra pagando já um valor baixo, que seria o valor só do suporte, mas tu vai ter que estar sempre solicitando liberação. Aqui tu vai ter que pagar, né, a licença, mas também não vai ter esse incômodo aí de estar solicitando liberação e tal. E se um dia decidir parar de pagar o valor mensal, pode continuar usando o software sem problema nenhum, né? Então, essas são as opções que a gente dá ali para a empresa escolher aquilo que for melhor, né? Uma questão aqui importante nessa parte aqui de valores, né? Também aqui acho que é importante a gente destacar aqui no nosso na questão assim de como a gente chega nesses valores. A gente viu como a gente chega nos valores da licença e tudo, que também serve de parâmetro como a gente vai chegar nos valores do serviço, mas a gente tem parâmetros, né, de quanto uma pessoa, né, consegue atender, né, qual o valor, digamos, quantas horas em média seriam para cada empresa, né, que tem contrato, né? Então assim porque a gente não vende nossos valores, esse valor mensal, ele não é por demanda, a gente vende disponibilidade. Então se o cliente usar 10 horas do suporte ou usar 5 horas do suporte, o valor vai ser o mesmo, né?
Ele não é cobrado nada a mais pelo quanto ele usa. Então a gente vende disponibilidade. Então para chegar nesse valor a gente, né, a gente analisou, né, no caso a gente analisa todo ano, né, o nosso histórico e a gente tem metas ali de quantas horas a gente deve atender, né, quantas horas em média a gente deve atender por cliente, né, para conseguir que esse valor seja um valor lucrativo para nós, né. Daí, claro que a gente não vai dizer assim, não vamos atender porque a gente não é essa a questão. A questão é que a gente tem esforços que a gente faz para a gente fazer o atendimento mais rápido com a mesma qualidade, né? E isso aí é processo, né? Então a gente trabalha muito nessa questão dos nossos processos, no aprendizado, para quê? Para que a gente consiga manter o mesmo nível de qualidade e consiga reduzir o tempo, né, em determinado serviço, né? Uma atualização. Quanto mais rápido a gente fizer a atualização, né, é tempo que a gente ganhou e a gente consegue manter esse valor lucrativo, né? Tanto que o nosso reajuste anual que a gente tem ali nos serviços, né, nesses planos de assessoria e evolução tecnológica, esse ano ele mudou e a gente está avaliando, comparando ali as horas que a gente deu para cada, né, que foram prestadas para cada cliente, porque aquele cliente que usou abaixo do que a gente tem como parâmetro, né, de hora média mensal, né, ele, claro, não é só isso, né, mas normalmente ele não vai ganhar o reajuste. Por quê? Porque ele contribuiu para que a gente, né, para que esse valor seja lucrativo para a empresa. Assim como também uma empresa que adicionou mais computadores ou adicionou módulos fiscais, ela está aumentando a gama de serviços. Então a gente tem uma planilha lá que a gente faz essas ponderações, né, mas na medida do possível uma empresa que aumenta serviço conosco não vai receber o reajuste, né, porque ela está aumentando, né, o valor mensal, só que através de inclusão de serviço. Isso para nós é interessante, mais do que o reajuste. Gente, o que a gente tinha, eu acho, para passar era isso, né? Tentar explicar bem aqui como a gente trabalha. E esperamos ter esclarecido, né? E acreditamos que temos valores justos, né? E competitivos e que são bons aí para ambas as partes, não é, né, e a gente consegue atender aí o público a quem a gente se compromete aí a atender, né, dentro dessa faixa de valores aí que a gente está praticando. Obrigado, até a próxima.